Muito bem, nós estamos numa série de mensagens aqui do livro de Deuteronômio, e hoje nós vamos meditar, nós chegamos à metade do livro de Deuteronômio, né? Hoje nós vamos meditar em Deuteronômio 17, já convido os irmãos a abrirem lá, mas eu queria perguntar para os irmãos uma coisa, olha, vocês em algum momento da vida já estiveram determinados a fazer com que uma amizade ou um relacionamento acontecesse de fato? Olha, eu gosto muito dessa pessoa e eu quero ser muito amiga dessa pessoa. Ou quando a pessoa se interessa por alguém, já com a intenção de um relacionamento, né, amoroso, um namoro. Olha, eu gostei dessa pessoa, vou tentar ampliar as conversas. Quando eu vi a Noemi pela primeira vez, e ela me contou que ela era intérprete de Libras. Eu já tinha tido Libras na faculdade, né, de comunicação, aquela coisa bem teórica, né? Mas eu sempre achei muito legal. E eu falei assim, olha, que interessante. Agora é um pretexto até para poder aprender um pouco mais de Libras. Fato é que já são 4 anos de relacionamento, não consegui passar de um semestre corrido de Libras, tenho aprendido algumas coisas, mas foi a partir dessa ideia, e claro, de outras conversas, que se desenvolveu um relacionamento. Essa ideia que eu quero passar para os irmãos é que relacionamentos são desenvolvidos a partir de nós nutrirmos essas relações. E esse princípio vale muito para o nosso relacionamento com Deus. A gente, claro, no primeiro momento tem aquela ideia, eu quero aprender mais, eu quero conviver mais com essa pessoa. E claro, é com o tempo que isso acontece. Eu estou olhando para o Silas e para a Priscila, que hoje eu vim com a gola aqui aberta, tá? Eu lembrei disso no carro ali, quando eu estava estacionando, vou abrir aqui, porque eles sempre brincam que parece a gola clerical, né? Aí eu não sou metodista, então eu abri aqui. Então, meus irmãos, essa ideia de investimento de tempo, de relacionamento, vale muito para a nossa relação com o Senhor. Ela precisa ser exercitada ao longo da nossa jornada. E muitas vezes nós falhamos nessa caminhada porque nós recorremos ao Senhor apenas nos momentos de dificuldade. Tem pessoas que acham que Deus é um caixa eletrônico. É como se Deus fosse o banco lá, a rede 24 horas. Passa numa farmácia, eu preciso sacar dinheiro. Vou orar, porque Deus pode me ajudar nesse momento de dificuldade. O Senhor não é o nosso caixa eletrônico. O Senhor não existe para apenas nos tirar do buraco da nossa existência. Deus quer que nós estejamos em constante busca pela presença dEle em nossas vidas. E a gente só vai ter um relacionamento fortalecido com o Senhor se nós o amarmos profundamente, se eu me interessar com sinceridade em aprender mais dEle, em viver diante da presença dEle, porque nós o amamos cada vez mais à medida que nós aprendemos dEle. E para isso a gente precisa ler as Escrituras. Nós precisamos buscá-lo em oração, em adoração. Como você pode amar uma pessoa se você não a conhece? Maridos e esposas, pensem se vocês, num primeiro momento, já seriam capazes de amar o cônjuge que vocês têm. Muitas vezes, conhecendo é difícil de amar, mas nós só conseguimos amar alguém à medida que nós conhecemos essa pessoa. E cada vez que nós estamos na presença do Senhor, nós nos apaixonamos mais por Ele, porque a presença do Senhor enche o nosso coração de uma paz, nos sacia. A ideia da humanidade de autossuficiência cai por terra, porque nós somos preenchidos pela glória do Senhor. Então, nutrir esse relacionamento com Deus significa fazer o melhor e dar o melhor da nossa vida ao Senhor. E muitas vezes nós damos o básico, aquilo que nos sobra, aquilo que é trivial. Significa não abrir brechas para que nada tome a nossa atenção. Isso significa que naquele seu momento de oração lá, você começa, eu vou orar aqui 15 minutos seguidos. No 5º minuto você já está pensando quanto vai ser o jogo lá do Palmeiras e Corinthians.
Você já está imaginando se você pagou a conta da Comgás. Esses dias eu estava pensando nisso. Eu falei, será que quando eu voltar de viagem eu vou ter gás em casa? Nós somos assim. Infelizmente, nós somos assim. Porque a nossa mentalidade fica presa nas coisas terrenas. E o Senhor nos chama a dedicar, a devotar total atenção a Ele. Nós temos que destruir os altares de ídolos que nós construímos no nosso dia a dia. Porque esses ídolos tomam a nossa atenção e prendem aquela vida que poderia ser totalmente devotada ao Senhor. Esses ídolos tomam espaço nas nossas vidas. E aí a gente acaba deixando Deus de fora. No texto dessa manhã, lá, Deuteronômio 10, de 1 a 7, vai falar sobre os riscos da idolatria. E olha, esse texto vai nos orientar uma busca por um relacionamento forte e vívido com o Senhor, porque Ele é o único, é verdadeiro. Para que aquela geração que entraria na terra aprendesse a partir dos erros da geração anterior, porque aquela geração anterior foi idólatra. Aquela geração anterior adorou um bezerro de ouro. Para que aquela geração que entraria na terra não tivesse ídolos no seu coração, porque Deus é santo, santo e santo. Então, Deuteronômio 17, de 1 a 7. Foi aí? Não foi, né? Vamos lá. Nunca sacrifiquem ao Senhor seu Deus bois ou ovelhas, doentes ou defeituosos, pois esse tipo de oferta é detestável para Ele. Quando vocês começarem a viver nas cidades que o Senhor seu Deus lhes dá, poderá acontecer de um homem ou uma mulher do povo fazer algo mal aos olhos do Senhor seu Deus e quebrar a aliança. Pode ser que essa pessoa sirva outros deuses, ou adore o sol, a lua, ou qualquer das estrelas, o exército do céu, algo que eu proibi expressamente. Quando ficarem sabendo disso, façam uma investigação cuidadosa. Se for verdade que se faz tal coisa detestável em Israel, levem o homem ou a mulher que cometeu esse ato perverso até as portas da cidade ou executem essa pessoa por apedrejamento. Jamais executem alguém com base no depoimento de apenas uma testemunha. Deve sempre haver 2 ou 3 testemunhas. As testemunhas jogarão as primeiras pedras e em seguida todo o povo participará da execução. Desse modo, vocês eliminarão o mal do seu meio. Senhor, fala conosco, Pai, que seja o Teu Santo Espírito a nos conduzir em compreensão, Senhor, em real adoração a Ti. É assim que nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Olha, na minha adolescência, quando eu tinha disposição e tempo, né, que na vida adulta a vida é um constante pagar boletos, eu prestava um pouco mais de atenção no futebol. Sou palmeirense, né? E na minha adolescência a gente sofria, né, para ganhar do Criciúma, né, vivendo ali entre Série B e tudo mais. E eu tinha amigos na escola que eram corintianos ferrenhos, muito corintianos, muito. E um deles, um amigo de infância, inclusive, que a gente estudou junto no ensino médio, ele ia em estádio, ele comprava camisa, os pais compravam produtos para ele do Corinthians e tudo mais. Só que na metade do ano ele começou a namorar. Ia namorar uma São Paulina, ferrenha. Naquela época em que o São Paulo ganhava de todo mundo, Libertadores, Mundial e tudo mais. Dava gosto de ver o São Paulo jogar. Time de mineiro, tudo mais. E aí eles começaram a namorar. Só que a namorada deu uma freada na paixão surreal que ele tinha pelo Corinthians. Falou, olha, é o namoro ou é o futebol? E aí as coisas pararam um pouco. Por que eu estou falando disso? Porque esse meu amigo, olhando a situação, decidiu pelo caminho de investir no relacionamento.
Esse namoro ajudou a destruir um ídolo, o ídolo futebol. Esse é um dos ídolos que nós temos nos nossos tempos. Porque tem muita gente que, em igrejas que tem escola bíblica dominical à tarde esquece. É almoço e preparação para o Campeonato Brasileiro. Afinal, a gente não pode perder o timão, né? Timão para jogar. Ou o Santos, né? O pessoal aí de 70 a mais que torce para o Santos. A gente fica preso à agenda do futebol. E esse foi o primeiro ídolo destronado no coração daquele rapaz. Ele passou a fazer mais atividades. E eu lembro que um certo dia eu estava andando com a minha mãe no shopping e eu encontro ele. Eu falo assim, Altino, pelo amor de Deus, o que você está fazendo aqui? Numa loja do São Paulo, indo comprar um presente para a noiva. Que eles noivaram depois, né? Até caminharam para o casamento. Passou a fazer outras atividades, começou a ler, começou a estudar mais, começou a crescer. Quando nós tiramos os ídolos do nosso coração, nós respiramos e nós passamos a ser frutíferos. Temos até outros assuntos para conversar. Deus certamente usa pessoas nas nossas vidas para que sejamos trazidos à realidade dos nossos erros, inclusive incrédulos. Porque esse casal, naquela ocasião, não era alcançado pelo Senhor. Se Deus usa incrédulos, irmãos, por que nós imaginamos que Ele não pode usar a sua igreja para nos apontar os nossos erros? O texto bíblico aponta para isso. A ideia da comunidade aqui é muito forte. E é sobre isso que nós vamos falar, ainda mais nessa manhã. E é isso que Deus faz, usar Moisés para alertar esse povo ao dizer, não caiam nos mesmos erros que os seus pais caíram. Nós temos uma visão muito errada, ou limitada, talvez esse seja o termo melhor, sobre idolatria. Idolatria é apenas aquele ato de adorar imagens ou falsos deuses de forma litúrgica, né? E quando a gente fala de idolatria, o pessoal fala assim, os católicos, como se os católicos fossem a principal vitrine da idolatria. E nós? Quais são os nossos ídolos? Aqueles que nós guardamos na galeria do nosso celular, que nós salvamos nas redes sociais. Aquele político para quem a gente bate continência. De esquerda, direita, centro, tem tanto lado ideológico por aí que a gente até se perde. Nós temos os nossos ídolos. Não são apenas os católicos, não. Eles são uma representação. Todos nós temos os nossos ídolos, infelizmente. E aí, como alguém da área de comunicação, eu sempre recorro para o famoso dicionário, né? Eu ia falar dinossauro, dicionário. Michaelis, o bom e velho Michaelis, uma das definições do Michaelis é o que é idolatria? Amor cego ou admiração exagerada. Pelo quê? Pelo casamento? Tem muita gente que ama, idolatra o casamento. Lá no Jovens Casais, nós estamos lendo um livro do Tim Keller e da Kate Keller, O Significado do Casamento, da Vida Nova. Que livro, irmãos! Se vocês não fazem parte dos Jovens Casais, tenham a oportunidade de ler o livro, comprem. Tem aliás, todos os capítulos são tapas na cara de quem lê. E aí, um determinado capítulo, ele pega e fala assim, olha, tem gente que está solteiro e quer desenfreadamente casar. E aí essa pessoa faz desse casamento o seu ídolo. E culturalmente a sociedade aí, secular faz do casamento um grande objetivo. Quem nunca ouviu aquela piadinha, né, de tio ou tia, e as namoradinhas e os namoradinhos? Gente, isso é um atraso de vida. Em nome de Cristo Jesus, não faça essa piada em festa de família. Isso é atraso de vida. Isso é uma pressão. Não se joga o casamento nas costas de alguém a todo custo. Tudo tem o seu tempo. E o livro fala sobre isso. Paulo fala sobre isso, irmãos. Quando a gente olha para as Escrituras, não devemos recorrer ao casamento como uma salvação de vida. Por quê? Porque muitas pessoas fazem no casamento o seu Deus, o seu ídolo. O cônjuge como
a mola propulsora da sua alegria, da sua força. Não. Nós aprendemos a partir do casamento. E aqui eu não estou falando para ninguém casar. Pelo amor de Deus, casem. Podem casar. Casem. Mas não casem obrigados. Não incentivem outros a casarem obrigados. Porque o casamento é uma coisa muito séria. E tem gente que não tem maturidade para entender que o casamento é para ser moldado. E acha que o casamento é algo para investimento a médio e longo prazo. Para ter filho, e o filho depois suprir as necessidades, plano de saúde, afinal, para a terceira idade é caro, né? Só a gente vê a tabela da Prevent Senior aí. Gente, casamento é muito sério. Não é o seu ídolo. É ali onde Deus vai trabalhar no seu coração, porque Deus trabalha nas nossas vidas de muitas formas, mas tem algumas coisas específicas que Deus vai trabalhar apenas através do casamento. E quem é casado vai entender isso. Outra forma de idolatria é o trabalho. Tem gente que trabalha 12, 14, 16 horas. Surreal. Tem gente que trabalha final de semana inteiro, de segunda a segunda. Eu já fui assim. E aí é aterrorizante, porque você sonha ou tem pesadelos com o trabalho. Antes do culto aqui, o pastor Wagner me perguntou se eu sonhava, né, eu pregando. Eu falei, não, eu nunca sonhei. Mas eu já sonhei lá em agenda, né, na época que eu trabalhava com político. Graças a Deus, Deus me tirou disso. Mas era um pesadelo, de tanto que eu estava naquela rotina. É desgastante, é prejudicial para a saúde. Ídolos que precisam ser destronados. Opa, dinheiro. Dinheiro é outro ídolo. Tem pessoa que se agarra lá à segurança da sua conta bancária, do CDI rendendo lá. Irmãos, dinheiro não é a nossa segurança. Não vai ser isso que vai nos possibilitar uma vida tranquila, porque tem muita gente rica que perece. Perece com doenças, perece em guerras internas na família, guerras pessoais. O dinheiro não é aquilo que vai te trazer a paz que você tanto almeja. O egocentrismo, o ego, o amor a si próprio, a busca pelo prazer próprio, aquilo que é desenfreado, ali a pessoa olhando o reflexo no espelho, se adorando, se amando, achando que ela é autossuficiente, que ela se basta. Esse não pode ser o pensamento do crente. A gente tem que ir na direção contrária a essa. Nós somos falhos, nós somos miseráveis, todos nós, eu também, todos nós, e nós carecemos da graça do Senhor. Essa ideia da autossuficiência, do amor próprio, é o que a sociedade traz. E quando nós vamos pelo que a sociedade apresenta, pelo caminho já aberto pela sociedade, nós estamos indo para a porta larga. E a porta é estreita. Então, a gente precisa se atentar a isso. A orientação de Moisés, aí no texto que a gente leu, é para que aquele povo não sacrificasse animais com defeitos, porque aquilo ali era uma ideia de coibir práticas que eram muito comuns no meio secular, de apresentar qualquer tipo de animal. O Senhor é santo. Então, Moisés estava deixando claro, olha, o Senhor é santo. Não vamos relativizar a adoração ao Senhor. Às vezes a gente pensa, olha, tudo bem se eu ofertar esse... né? Imagina, vamos pensar na mentalidade daquele povo. Eu tenho aqui um animal manco. Está me sobrando, está me atrasando a vida aqui. Eu vou apresentar esse animal. Não vai me fazer falta. É bem mais do que o meu vizinho pode oferecer. Eu estou oferecendo além do que alguém do perto de mim tem. O Senhor não quer isso. O Senhor é santo e exige oferta agradável a Ele. Oferecer uma oferta imperfeita
é viver uma vida que não reflete respeito e amor a Deus. E como nós falhamos em não respeitar a Deus. A gente fala, olha, essa noite eu vou orar mais. Vou orar 10 minutos antes de dormir. 3 minutos já está dando amém, aleluia, e já está com o olho fechado em cima do travesseiro. Isso quando lembra de entregar a oração. Senão um amém é só no dia seguinte. A gente é assim. A raça humana é assim. Esse mês eu vou ofertar mais em missões, porque a igreja precisa, não fechou a meta. E aí? Quanto ofertou? Mas a pizza está em dia. A gente gasta R$60, R$80 em uma pizza gourmet, que são praticamente todas agora aqui em São Caetano. E a missão? E o irmão que está lá no Oriente Médio precisando do recurso para custear um carro, para levá-lo para o campo missionário, quanto que nós estamos ofertando para essa família? Irmãos, a partir do momento que nós buscamos o cumprimento da vontade do Senhor, todas as coisas mudam. Quando nós ignoramos isso, quando nós buscamos a nossa vontade é o nosso ídolo. Nós queremos que seja feita a nossa vontade e não a vontade de Deus, como traz a oração do Pai Nosso. A gente sempre aprende isso. O modelo de oração que Jesus nos apresenta lá na oração do Pai Nosso, e a gente quer que a nossa vontade seja feita, e não a vontade do Senhor. E com isso nós não fazemos nada para que o nome do Senhor seja mantido santo. Que é essa ideia. Que a nossa vida ajude, propague a ideia de que o nome do Senhor seja mantido santo. A gente não oferta aquilo que é a primícia, aquilo que é prioritário. Nós ofertamos o que sobra, aquilo que não nos custa muitas vezes. Até aquilo que pode, ao nos livrarmos daquilo, pode nos trazer algum alívio. Isso não é oferta agradável ao Deus Santo. A nossa oferta a Deus deve nos custar algo. Deve ser como Abraão, lá quando vai sepultar a sua esposa. O pessoal fala assim, não vai custar nada. O que é esse valor perto de quem você é? Toma o terreno. Não. Eu quero pagar. Porque deve nos custar algo. O nosso coração deve sentir que aquilo tem um custo. Para que aquilo faça refletir sobre o grande amor de Deus, que deu seu próprio Filho em nosso favor. Nos custou muito para o Senhor. Nós custamos muito para o Senhor, porque custou o seu próprio Filho, Filho amado. E deve nos custar também. Aquilo que nós ofertamos ao Senhor deve nos custar. No devocionário Catecismo Nova Cidade, um devocionário muito legal, publicado pela editora Fiel, o Tim Keller, sempre o Tim Keller, eu leio outras pessoas também, mas eu gosto do Tim Keller. Ele traz um relato de uma senhora que disse a ele, lá era uma ovelha dele, lá na igreja de Nova York, e aí falou para ele, olha, se eu soubesse que eu era salva pelo que eu fazia, se eu contribuísse para a minha salvação, Deus não poderia pedir nada de mim, porque eu teria dado a minha contribuição. Mas se eu fui salva pela graça e por pura graça, então não existe nada que Ele não possa pedir de mim. Ele pode pedir tudo. E eu devo ofertar, e eu devo dar, eu devo viver em espírito de entrega. Ao exigir oferta perfeita, portanto, Deus quer que a nossa atitude, a nossa mente, os nossos dias sejam devotados a Ele. Deus detesta a oferta apresentada de qualquer jeito. Vamos olhar para Caim. A palavra de Deus lá em Gênesis 4 diz assim, olha, Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias de seu rebanho. O Senhor aceitou Abel e sua oferta,
mas não aceitou Caim e a sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. Era pelo que Caim havia apresentado? Não, é porque Deus conhecia o coração de Caim, e ele não aceitou a Caim, e por consequência a sua oferta. A profundidade do coração de Caim apontava para uma corrupção, para um pensamento que feria a santidade do Senhor. E o termo detestável aí do texto de Deuteronômio que nós lemos, eu não falo hebraico tão bem quanto o André, mas é tolaivá, que traz a ideia de abominação. Abominação. Essa palavra aparece 117 vezes na Bíblia hebraica. O Antigo Testamento, a Bíblia hebraica, 117 vezes. E majoritariamente se refere a Deus abominar os sacrifícios humanos e ofertas apresentados a outros deuses, né? Sacrifícios e ofertas apresentados a outros deuses, como a gente tem no texto de Deuteronômio 7:25. Queimem os ídolos das nações no fogo e não cobicem a prata nem o ouro que os revestem. Não tomem nenhum desses metais para si, pois isso seria uma armadilha para vocês. É algo detestável para o Senhor seu Deus. É abominável. Não misturem as coisas. O que é santo pertence ao Senhor. O que é abominável é ofertado para os falsos deuses, porque eles se contentam com pouco. O Senhor é santo e exige oferta perfeita. Perfeita. Agir, então, pensando no próprio umbigo é negar, dar a honra e o louvor a Deus de forma sincera. Quando nós negamos essa honra, nós estamos criando ídolos. O nosso próprio umbigo. Idolatrar ao meu eu é uma forma de dizer a Deus, olha, o que o Senhor merece não me interessa. Não quero ofertar para o Senhor. Me importa aquilo que eu estou disposto a dar. Porque o que é primário, o que é prioritário é meu, é para minha satisfação. Eu vivo para isso. Mas o Senhor quer corações dispostos a oferecer a Ele real devoção, sincera adoração. Então a orientação, meus irmãos, é para que nós estejamos vigilantes, uns pelos outros, com relação ao nome do Senhor ser mantido santo e receber a honra que lhe é devida. O texto aponta para uma questão de juízo comunitário, julgamento comunitário. Deuteronômio, lá, vamos ler de novo os versículos 2-5. Quando vocês começarem a viver nas cidades que o Senhor seu Deus lhes dá, poderá acontecer de um homem ou uma mulher do povo fazer algo mal aos olhos do Senhor seu Deus e quebrar a aliança. Pode ser que essa pessoa sirva a outros deuses ou adore o sol, a lua ou qualquer das estrelas, o exército do céu, algo que eu proibi expressamente. Quando ficarem sabendo disso, façam uma investigação cuidadosa. Se for verdade que se faz tal coisa detestável em Israel, levem o homem ou a mulher que cometeu esse ato até as portas da cidade e executem essa pessoa por apedrejamento. Bruto, né? Pesado, né? Quem aqui já ouviu falar da boca de alguém que parece que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento? Muita gente. Muita gente. Eu conheço muita gente. É diferente o Deus do Antigo Testamento do Deus, Pai de Jesus? Infelizmente, esse pensamento é muito comum, inclusive no meio evangélico. Mas Tiago 1:17 traz a resposta. Toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai que criou as luzes no céu, ou seja, é o Deus Pai, Criador. Nele não há variação nem sombra de mudança. Deus não mudou, é o mesmo. É o mesmo. A diferença não está na forma, em ser um outro Deus. O Senhor se manifesta ao longo do curso da história de três
em três formas distintas, né, em três pessoas distintas, mas ele é imutável. A grande questão é que antes as pessoas, a raça humana estava ligada ao Senhor através do cumprimento de leis, rituais ou atividades litúrgicas para o culto. E agora nós temos Cristo, porque Cristo nos conecta ao Senhor. É por meio dele, é para ele, para a glória dele. E é ele quem é o nosso intermediador. Cristo, ao cumprir o seu sacrifício na cruz, lança fora a necessidade dessas práticas, mas nos aponta a necessidade de um coração devocional ao Senhor. Porque nós recebemos um grande presente, esse presente é Cristo. E a partir de Cristo nós temos chance de um relacionamento pleno com Deus. E como se fortalece um relacionamento? É querendo com que esse relacionamento seja nutrido, é nutrindo esse relacionamento, é buscando mais conhecer a Jesus. Tem gente que acha que Jesus é simplesmente um profeta, como os profetas do Antigo Testamento. Tem muita gente, e aí a gente para e pensa assim, você é um muçulmano, né? Porque muçulmano que crê que Jesus é simplesmente um profeta ali, claro, de referência, mas é um profeta. Você é crente, Cristo é Deus, Cristo nos salvou, e nós devemos conhecer a sã doutrina que essa igreja prega à luz das Escrituras. Nós devemos conhecer mais o Senhor, e a gente vai conhecer à medida que nós lermos as Escrituras. No Antigo Testamento a gente vê o atributo da justiça do Senhor bem destacado. No Novo Testamento a gente aprende sobre a graça de Deus manifestada em Cristo. É o mesmo Deus, com os mesmos atributos, em momentos distintos da história. E eu não estou falando que no Antigo Testamento não havia graça, havia ação do Senhor, com todos os seus atributos. Mas eu digo que este atributo foi evidenciado, foi destacado no Novo Testamento, porque a gente tem um cumprimento do plano da redenção em Cristo. E aí esse conjunto de versículos que nos fala aqui, portanto, de uma coisa que Deus detesta, né? Ele vai falar aqui sobre apostasia. O que é apostasia? É o abandono da fé. Quando ele fala da aliança, ele está falando da aliança que Moisés apresentou ao povo lá em Êxodo 23. 20, versículo 3. Não tenha outros deuses além de mim. E o que o povo fez? Foi atrás de outros deuses. E muitas vezes nós temos ido atrás de outros deuses. Deuses que nos satisfaçam. Aqueles ali, o casamento, o trabalho, o dinheiro, o ego, filhos, viagens internacionais, cargos na igreja. Opa! Falando demais. Tem muitos ídolos, muitos ídolos. E nós conhecemos pessoas que vivem por esses ídolos. Se aquele povo que havia presenciado ou havia ouvido das gerações anteriores sobre a grande ação de Deus na história, em busca da preservação desse povo, se esse povo ainda assim decide adorar outros deuses, o que esperar de um Deus justo e santo como o Deus de Israel? Juízo. O texto aponta para isso. Afinal, Deus detesta isso. É abominável para Ele. Tem muita gente que já provou da graça de Deus, da misericórdia do Senhor, e vive ofertando a sua vida à bebida, ao sexo, ao relacionamento promíscuo e ao dinheiro. A pessoa já provou da graça. Deus tirou ela do fundo da lata do lixo e a pessoa ainda se contenta. É como a ideia da parábola do filho pródigo, né? A pessoa quer lá, está no fundo do poço. Qual que é a alternativa? Vou tentar comer a comida dos porcos, porque é o que me resta. Só que Deus não te salvou para você ficar na lata do lixo, para você comer a comida dos porcos. São pessoas, essas são as pessoas que esquecem de onde Deus as tirou. São pessoas que abandonam a fé, vivem apenas de aparência. São muitos os que vivem de aparência. E Deus nos chama para uma vida de verdade. Porque quando Ele nos salva em Cristo, Ele nos salva de verdade, por completo.
Você não vai precisar renovar a salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre. É o que essa igreja acredita. É o que essa igreja prega. E é o que as escrituras dizem. Uma vez salvo, salvo para sempre. Não é igual o seu pacote Office lá do computador, que a cada ano você precisa comprar para renovar. E você recebe a chavinha lá para colocar. Esquece isso. É serviço completo. Mas por que muitas vezes a gente volta, ou as pessoas voltam? Porque essa pessoa talvez não tenha sido impactada de verdade pelo Evangelho. E qual é a função da igreja? A função da igreja é pregar o Evangelho, exortar as pessoas. A igreja de Cristo, ao olhar para casos como esse, não pode ser negligente, porque a justiça do Senhor será executada no tempo oportuno. Nós estamos no tempo da graça, mas nós provaremos, nós observaremos a plenitude da justiça do Senhor. As pessoas ainda podem ser alertadas, exortadas a reconhecer a sua condição e voltar à vida com Deus. Não é preciso ter cargo de liderança. Todos nós aqui somos chamados para a exortação às pessoas. É preciso, claro, ter um cuidado para a gente não lançar sobre ela já uma condenação. A exortação, meus irmãos, qual que é o significado da exortação? É o ensino com amor. Nós devemos falar com as pessoas com amor. Conduzir essa pessoa que está andando pelo caminho errado ao caminho certo, ao caminho da correção, por amor no Senhor. Aqui o texto fala de pessoas que adoram o sol, a lua. Por quê? Porque no contexto ali do Antigo Oriente Próximo, né, a adoração a esses corpos celestes, né, o sol, a lua, os planetas, era muito difundido. Para os irmãos terem ideia, os principais deuses da Assíria e da Babilônia eram o deus Sol, o deus Lua, né, o deus Sol Xamás, o deus Lua Tote, no Egito, Sim, na Mesopotâmia, e Ará, na região da Cananeia. Essa adoração era muito comum. E ela chegou até o meio dos israelitas, inclusive. Como é que a gente sabe isso? Jeremias 19:13. Sim, todas as casas de Jerusalém, incluindo o palácio dos reis de Judá, se tornarão como Tofete. Todas essas casas em que vocês queimaram incenso nos terraços para adorar as estrelas e apresentaram ofertas derramadas para os seus ídolos. O que era Tofete? Tofete era uma região ali de Jerusalém, no vale de Inom, onde eram praticados sacrifícios de crianças. Esse bichão aí, ó, esse deus falso aí, era esse deus Maloque. Essas crianças eram ofertadas a esse deus. E isso é abominável ao Senhor. E como nós estamos tratando os nossos filhos, sobrinhos, netos, quando nós negligenciamos a atenção de compartilhar a palavra de Deus a ele, nós ofertamos ao Maloque dessa geração. Ao YouTube! YouTube, tem muita criança por aí que fica perdida no YouTube. Começa assistindo o Mundo Bita e depois está num funk. Porque o algoritmo não vai respeitar a sua casa. O algoritmo respeita o lucro. Pode começar com aquelas musiquinhas bonitinhas lá do Mundo Bita, tudo bonitinho e tal, e depois está lá, tocando um funk numa playlist de TikTok. Você tem vigiado o que as crianças da sua família assistem? Porque o Deus Maloque dessa geração está pronto para devorar essas crianças. E aqui, o texto que nós lemos do profeta Jeremias é ele alertando toda Jerusalém, que adorava estrelas e tinha ídolos, que aquela geração era enxergada por Deus como abominável. Por mais que nós pensemos que seja bizarra essa ideia de adorar estrelas, sol e lua, o que ainda existe em algumas culturas, nós adoramos outras coisas igualmente bizarras no nosso coração e que são abomináveis.
ao Senhor. Eu falei já, o saldo em conta corrente. A dependência emocional, esse é um ponto que a gente precisa falar. Dependência emocional. Tem gente que faz do pai, mãe, cônjuge, filhos, a sua fortaleza. Isso é terrível. É contra as Escrituras. É contra aquilo que Jesus ensinou. A dependência que ultrapassa o limite aceitável, a dependência em medicações, por exemplo, que tem sido um dos grandes males no meio da medicina atualmente. Tem pessoas que precisam fazer o uso de medicação, é compreensível um acompanhamento médico, mas tem gente que extrapola. Nos Estados Unidos, a dependência em opioides, por exemplo, que está avançando pelo mundo. Isso é tenebroso. Tem gente que não consegue fazer nada sem tomar medicação. Eu conheci uma pessoa que não consegue viver sem tomar Dorflex. Dorflex, gente. A gente vai na farmácia e compra por R$6. É mais barato que crack. E as pessoas estão dependentes de Dorflex. E o que a igreja tem feito? Se sabemos de pessoas que vivem assim, o nosso chamado é para ajudá-las a corrigir a rota da sua jornada. Se essa é a nossa situação, é o momento de nós pedirmos perdão ao Senhor, de caminharmos em mudança de atitude, porque é isso que Ele espera de nós. Como igreja de Cristo, nós devemos ser os primeiros a nos levantarmos com sabedoria e rebater a idolatria que nasce no coração de muitos crentes. E são várias as idolatrias. E eu preciso falar de novo de uma idolatria que tem prejudicado severamente a igreja de Cristo. Irmão, em nome de Jesus, ninguém aqui foi chamado para ser defensor de político. Vocês foram chamados para serem filhos de Deus. Danem-se os políticos. Esqueçam. Em nome de Jesus, num ato de fé, vá lá na sua rede social e deixe de seguir o seu político de estimação. Eu vou fazer isso com os meus. Já deveria ter feito. Nós devemos... Eu não estou falando para nós virarmos lunáticos politicamente. Não, porque somos cidadãos desse país. Mas a gente não foi chamado para perder o nosso tempo consumindo conteúdo de política. Nós somos chamados para compartilhar o Evangelho. Nós somos representantes de um reino muito valioso, um reino de Deus. Tem gente que vai no supermercado e aí, né, na primeira oportunidade está falando assim, olha o preço do café aqui. Também, né? O pessoal foi lá e fez o L. Gente, não é. O nosso tempo não é para ser investido com coisa tão baixa como política. Baixa. E acreditem, infelizmente eu já estive naquele meio. Baixo, coisa baixa. Nós somos chamados para votar conscientemente à luz das Escrituras. E nós devemos fazer isso. Nós temos um encontro com as urnas a cada 2 anos. Nós precisamos votar conscientemente. Mas votamos, monitoramos o que os políticos têm feito, o recurso público, e aí pronto. A gente não precisa colocar o político de estimação na estante. A vida segue. Nós louvamos e adoramos ao Senhor. Porque esse extremismo, ele fere a nossa comunhão com os irmãos. Porque uma vez que a minha posição é extremista, eu não quero mais andar com um irmão que pensa diferente, que vota diferente. Porque isso vai me prejudicar. Porque eu vou ficar preso na dependência de nutrir o meu ídolo, o meu prazer, o meu objetivo contaminado de vida. A idolatria separa, a idolatria fere, a idolatria mancha a igreja de Cristo. Em nome de Jesus, nós precisamos nos atentar a isso. Como nós poderemos ofertar uma vida agradável a Ele se nós vivemos amando e odiando em extremos? É meu irmão e eu o odeio porque ele vota diferente, porque ele pensa diferente, porque ele tem a infelicidade de torcer para o Corinthians. Não, irmãos, eu devo amá-lo. A justiça do Senhor é suprema e a glória do Senhor enche a terra. Eu gosto muito do texto de Isaías 6:3. Eu vou até pedir para vocês colocarem, por favor, eu não coloquei aí.
Isaías 6,3. Esse, para mim, é um dos textos mais lindos do Antigo Testamento. Isaías 6,3. Eu falo isso porque ela baseia uma música que eu também gosto muito, do Ronaldo Bezerra. 6,3. E clamavam uns para os outros. Vamos ler juntos? É muito bonito o texto. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E a música do Ronaldo Bezerra diz assim: olha, esforça-te e sê valente, levanta-te e proclama a todas as nações que Cristo é a vida. Se encherá, sim, toda a terra da sua glória. Se cobrirá como as águas cobrem o mar. Não há outro nome dado entre os homens. Jesus Cristo é o Senhor. É por essa mensagem, meus irmãos, que nós somos chamados pelo Senhor. O nosso coração deve arder por essa mensagem, não pelas paixões desse século, desse mundo, que tentam tomar os nossos corações, que invadem as nossas casas pelo nosso celular, pela tela da nossa televisão. A nossa oração nessa manhã deve ser: Senhor, destrona o ídolo que me afasta de Ti, que o meu coração seja reaproximado de Ti, que os meus olhos brilhem de alegria ao contemplar a Tua glória, que encherá essa terra. Aleluia. Deuteronômio 17, 6 e 7, já finalizando. Jamais executem alguém com base no depoimento de apenas uma testemunha. Deve sempre haver 2 ou 3 testemunhas. As testemunhas jogarão as primeiras pedras, em seguida todo o povo participará da execução. Desse modo, vocês eliminarão o mal do seu meio. Ser testemunha aqui, à luz do texto bíblico, é algo que não podia ser feito com displicência, de qualquer forma. A testemunha atuava em transações comerciais, acordos civis e em julgamentos. A condenação para quem abria espaço no coração para ídolos era a morte. E ela continua sendo a morte, porque ela aponta para a justiça de Deus. Ele é santo, não divide sua glória com ninguém, não tolera impurezas. Aqueles que têm ídolos no coração dividem a glória do Senhor. Tiram Deus do trono. A morte por apedrejamento é muito interessante. Vocês já pararam para pensar por que havia essa ideia da morte por apedrejamento? O texto bíblico fala muito de pedra. Eu tinha a intenção de fazer o meu TCC no seminário estudando sobre a figura da pedra no Antigo Testamento. Essa era a minha ideia. Acabei fazendo outra coisa, mas eu ainda tenho esse desejo de estudar o porquê da razão da pedra. Mas uma resposta bem básica é pelo seguinte: porque havia muita pedra na região. Esse é o primeiro ponto. Esse é o ponto básico. Tinha muita pedra, então a pedra era o principal instrumento, a principal arma daquela época. Segundo ponto é porque a morte por apedrejamento traz um contexto comunitário. Todos participariam da morte. Não seria um a lançar, que seria a pessoa específica responsável pela morte. Todos contribuiriam para a morte. Porque quando a gente olha ali para o contexto histórico dos outros povos do Antigo Oriente Próximo, tinham outros tipos de morte previstas, né? Por exemplo, a morte por afogamento, por empalação, por decapitação ou fogueira. E essas mortes, quase sempre no contexto pagão, eram praticadas por oficiais, pessoas ligadas à direção daqueles povos. E aqui Deus chama a comunidade para exercer a justiça. Isso mostra que a comunidade, como a gente vê no próximo slide, tem um papel fundamental na purificação, na luta contra a idolatria. Então, como Igreja de Cristo, como nós lidamos com a idolatria no nosso tempo? Nós temos sido contrário às investidas que o mundo lança, ou a gente tem se conformado com aquilo que entra na nossa casa, com aquilo que entra na igreja, muitas vezes? Porque essas coisas são cômodas, nos fazem viver em comodidade.
como filhos de Deus, nós somos chamados a viver uma vida leal ao Senhor. Vocês lembram do título dessa mensagem? Exercitar a lealdade ao Senhor. A gente tem que se interessar verdadeiramente por Ele, querendo viver perto dEle, adorando e contemplando o Deus que nos salvou em todo o tempo. Porque à medida que nós o conhecemos mais, nós vamos querer estar mais perto dEle. E muitos acham conhecer a Deus, mas infelizmente não são conhecidos dEle. Isso é muito triste. Porque Deus pode destronar o seu ídolo no coração. Mas você precisa se entregar profundamente a Ele. Você acha que conhece Deus, mas se Deus não conhece você, Ele não vai operar grande obra. Ele precisa entrar no seu coração. Ele quer ser o único, exclusivo motivo do seu louvor. E nós cantamos aqui, Cristo vitorioso. Nós cremos nessa mensagem. Cristo vence todas as circunstâncias do meu coração. Nós cantamos isso. A gente precisa refletir. Nós precisamos cantar aqui como um gesto de fé, como um ato de fé, crendo que o Senhor derrubará os ídolos que porventura surgirem no nosso coração. Ele quer ser o único, exclusivo motivo do seu louvor, meu irmão. E o que nós podemos fazer? Nós precisamos orar ao Senhor. Nós devemos dizer, Senhor, eu renego os meus desejos. É o começo de uma mudança de atitude. Feche os seus olhos. Pense em quais têm sido os seus ídolos. Quais têm sido os desejos que têm tomado o seu coração. É a ideia de autossuficiência? Senhor, eu renego a ideia de autossuficiência. Eu sou incapaz, eu dependo completamente do Senhor. São os meus títulos, o meu cargo. Senhor, isso não me basta. Eu sei que são passageiros, são coisas apenas para essa época, essa geração. Eu dependo do Senhor. Eu declaro que o dinheiro não é o meu Senhor. Senhor, o Senhor conhece o coração de cada um aqui. Nós ouvimos a Tua palavra, Pai, e sabemos que essa é a vontade do Senhor, que nós não tenhamos ídolos em nossos corações. Nós pedimos que o Teu Santo Espírito invada o nosso coração, destronando tudo aquilo que tem ganhado espaço na nossa vida. As circunstâncias, o medo, a ansiedade, a ideia de suficiência, Senhor, leva fora. Faça cair por terra em nome de Jesus. Purifica, Senhor, o nosso coração. Me faça, Senhor, cada vez mais dependente do Senhor. Que eu seja fortalecido pela Tua palavra, Senhor. E que eu seja levado pelo Teu Santo Espírito a caminhar em santidade, em novidade de vida, em mudança, em completa comunhão contigo, Senhor. Abençoe essa igreja, Pai. Abençoe esta comunidade para que continue a exortar, através das Sagradas Escrituras, qual é o caminho correto a percorrer para que haja maturidade de vida. Que possamos crescer, Senhor, em comunhão, em amor a Ti, Senhor, e amor uns pelos outros. Nos fortaleça, Senhor, que essa Tua palavra nos faça refletir. É assim que nós oramos, no amor de Cristo Jesus. Amém.